E aí, meu amigo, você se lembra desse senhor aqui, o Henrique Meirelles? Sim, certamente você se lembra que lá em 2022 ele fez o L com gosto, pois é, pegou na mão do Lula, sacudiu a mão do Lula naquela frente ampla de patetas, de idiotas úteis, muitos dos quais já rodaram, alguns continuam ainda agarrados no saco do Lula, sem sombra de dúvidas, mas muitos deles já rodaram, já se desiludiram ou foram abandonados pelo Lula, a depender da conveniência. Idiotas úteis servem apenas para isso, para ser escada para malandros muito mais espertos do que eles. Foi exatamente o que aconteceu com Henrique Meirelles, que abandonou o barco muito antes do Lula assumir o mandato. Falou logo, o Lula dilmou, boa sorte para vocês, tchau para quem fica. Pois é, né? Agora o cara vem com as previsões dele aqui, dizendo que o Brasil pode afundar até 2027. Meu amigo, 2027 tá aí. Estamos caminhando já para o terceiro mês, final do terceiro mês de 2025. O ano voou, outro dia era Réveillon. O Réveillon oficial de verdade foi agora, o Carnaval, né? Daqui a pouco já é ano eleitoral. Já estamos falando de um novo governo assumindo o mandato em 2027. Sabe-se lá em que condições, na verdade, em péssimas condições, provavelmente, porque de acordo com Henrique Meirelles, o Brasil vai afundar se o Lula mantiver o atual padrão de gastos. Eu acho que ele não vai manter o atual padrão de gastos, ele vai piorar o padrão atual. Ano eleitoral vem aí, o Lula vai chutar o pau da barraca, e aí adivinha, meu amigo, Paulo Guedes estava com a razão. Argentina ou Venezuela, esse é o nosso destino. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, Henrique Meirelles deu uma entrevista aqui para o pessoal da Isto É. O pessoal fala aqui, né, que é ex-ministro da Fazenda, na época lá do Michel Temer, ex-presidente do Banco Central também, o cara tem um trânsito ali no poder público, né, já enfrentou outros períodos aí críticos, inclusive, e era um cara que nutria sonhos de se tornar o ministro da Fazenda do Lula. Algo que obviamente não iria se concretizar jamais, uma vez que ele não é aquele perfil de ser o poste de presidente da República. É um cara que sabe o caminho certo a se tomar em matéria econômica, ou pelo menos o caminho menos ruim. Não tem ninguém que se preste ao papel de ser um presidente de Banco Central, ministro da Fazenda, ou seja, um planejador central, que defenda uma economia ortodoxa de verdade, que é a liberdade de mercado. Mas é claro que ele seria muito mais competente que um Fernando Haddad, sem dúvidas, né? Mas o Lula queria um poste, queria um cara subserviente a ele. Por isso, Henrique Meirelles jamais teve qualquer chance de ser cotado, sequer cotado, para esse cargo aí. Era a torcida do mercado, da Faria Lima, que embarcou nessa onda. O cara foi sacado logo depois das eleições. Muito obrigado, Meirelles, você já fez o seu papel, agora pode se retirar. Fique à vontade aí para buscar o seu rumo, né? Então, o Henrique Meirelles falou o seguinte, que o aumento de gastos do governo federal pode fazer o país afundar em alguns anos, né? Ele falou que não há chances de crise no curto prazo. Curto prazo? Não tem crise no curto prazo. Aí o cara fala aqui o seguinte, né? Que se a coisa continuar nesse nível aqui, a partir de 2027 ou 2028, o país poderá enfrentar um problema maior. Caramba, 2027 tá logo aí, meu amigo. Como não é a curto prazo? Para mim isso aqui é imediato. Piscou, estamos em 2027 já, principalmente se você pensar na economia de um país como um transatlântico sendo guiado por um maluco qualquer. Para você virar o rumo disso aí demora pra caramba, meu amigo. Então qualquer cagada que for feita hoje vai ter repercussões até 2028, até 2030. Então a gente está falando de curto prazo, ainda que as consequências sejam de longo prazo, porque não dá para mudar isso de uma hora para outra, não é assim que a coisa funciona. Os problemas lá que começaram em 1º de janeiro de 2023, aliás, começaram antes, porque o Congresso, o Parlamento lá de legislatura, não é? Do final de 2022, deu um benefício para o Lula, que era a PEC da transição, que já foi ali realmente o início do fim, o início da derrocada. Então, o que começou lá em 2022 está repercutindo agora. Essa inflação absurda que nós estamos vivendo, disparada de preços e uma taxa de juros constantemente em alta, é por causa dessas traquinagens de 2 anos ou mais sendo cometidas.
né? Mas aí o Henrique Meirelles falou que não, que a crise pode haver em um prazo mais longo, de alguns anos, se continuar o padrão de gastos e expansão fiscal neste governo e no próximo, né? Vai saber quem que é o próximo, né, meu amigo? E aquela história, vai ter expansão fiscal se tiver um próximo governo também, eu não tenho dúvidas, porque não há hoje no radar ninguém disposto a assumir a próxima presidência da República para fazer uma política de austeridade séria. Nem o Bolsonaro fala nisso, ele não toca nesse assunto. Pode ser que ele esteja esperando um momento oportuno para abordar esse tema. E vai ter muito tempo ainda. Se o cara chegar aí 5 meses, 4 meses antes das eleições com essa proposta, vai funcionar, porque, ao que tudo indica, 2026 vai ser ainda pior. As previsões estão apontando nesse sentido. A gente já vai estar com uma economia muito desgastada, desacelerando bastante, né? É engraçado que o pessoal da Isto É coloca o seguinte, né? Além dos gastos, a economia do país é pressionada pela inflação. Caramba, meu amigo, a inflação é culpa dos gastos. Aumento de gasto público é aumento de dinheiro circulando na economia. Esse dinheiro, a base monetária está aumentando. Por quê? Porque a dívida pública está aumentando. Uma coisa leva a outra. Se o dinheiro aumenta, a quantidade em circulação desse dinheiro na economia aumenta, os preços sobem também, porque a moeda perde o valor. Demanda, aliás, a oferta maior de um produto, de um item, de um bem, o dinheiro é um bem na economia, faz com que o valor desse item caia. Então tudo que é mensurado nessa moeda fica mais caro. Vai ver se tudo está mais caro em dólar, por exemplo. Não tá, provavelmente está até mais barato, né? Mas enfim, e aí eles falam da taxa de juros aqui e tudo mais. O Henrique Meirelles elogia o Banco Central, que está tendo atitudes corretas, e a verdade é a ferramenta que o Banco Central tem para agir. Dentro do que se espera de um Banco Central, é isso aí mesmo, não tem grandes diferenças até o momento do Campos Neto para o Gabriel Galípolo, o meu xará. Então é mais ou menos isso que a gente imagina que se faz, né? Aí o Henrique Meirelles vem falar que não, o governo aqui pode ter a boa intenção de crescer a economia, né? Só que ele falou que eu não acho que o governo Lula é bem intencionado absolutamente, mas sim, o que ele tem feito é uma expansão fiscal, por exemplo, aqui, com benefícios sociais, com precatórios, com pedaladas, pé de meia, fora do orçamento, uma pedalada absurda, despejando dinheiro na economia, sem sequer ter um mecanismo correto para isso. Enfim, isso eleva a demanda. Obviamente, todo mundo com mais dinheiro na mão, dinheiro sendo criado do nada, e isso aí faz com que os preços de tudo aumentem absurdamente. Então, o que acontece? O Banco Central tem que aumentar a taxa de juros nesse sentido para enxugar essa liquidez no mercado. É simples, tirar dinheiro de circulação às custas de uma elevação da taxa de juros que vai, obviamente, pressionar outros setores da economia, e é aí que as coisas começam a ficar ruins de maneira geral, né? Então, Meirelles falou que não, o Brasil está crescendo, né? Nós estamos com a economia um pouco sobreaquecida. Um pouco sobreaquecida. O PIB, 3,5%, 3,4%. O PIB potencial, 2%. Então, nós estamos aí com que 60% de sobreaquecimento da economia por conta de gastos, por conta de expansão fiscal. Isso é um pouco sobreaquecida? O cara realmente é o rei do eufemismo, sem sombra de dúvidas, né? E falou aqui que nós estamos no auge da empregabilidade, isso aí gera um pouco de inflação e aquela coisa toda, né? E agora os juros devem esfriar a economia e etc. Enfim, eu discordo de alguns pontos específicos do Henrique Meirelles, mas a leitura principal que ele fez está correta. O Brasil pode afundar sim até 2027 se o Lula continuar pisando no acelerador. Infelizmente o Lula não vai ouvir o Henrique Meirelles, não tá nem aí para ele, assim como o Lula não leu, se é que ele sabe ler, né, aquela entrevista telepática dele com o Armínio Fraga. Pois é, você lembra dessa palhaçada? Então, esses caras ficam na torcida, na esperança de que o Lula tome uma atitude correta do ponto de vista econômico, do ponto de vista fiscal, mas isso não vai acontecer. O compromisso do Lula é com a gastança. Aí o cara me coloca a Gleisi Hoffmann, uma mulher que defendeu um déficit primário de 1 ou 2% do PIB. 1 ou 2%, como se a diferença de 1% do PIB fosse mixaria, uns 120 bilhões de reais. Ou seja, eu defendo uma dívida de 120 ou 240 bilhões de reais, como se fosse uma margem de erro tolerável. O que a gente depreende daí? Que sim, o Lula vai pisar no acelerador, e se o Meirelles
pressupõe que até 2020, que nós vamos ter uma crise até 2027 no atual ritmo, imagina com esse ritmo acelerado quando que essa crise vai chegar. Pois é, meu amigo, 2026 tá logo aí. Mas me diga, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.